A paz de Jesus e o amor de Maria, amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a solenidade de Pentecostes. E no salmo de hoje nós cantamos esta verdade de fé. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Sem o Espírito Santo, nós não somos capazes de seguir adiante para anunciar esse Evangelho, porque ficamos com medo, permanecemos na insegurança, nas falsas ilusões, mas o Espírito vem para nos dar os seus dons, os seus carismas, para nos dar essa coragem de sair do nosso mundo fechado para ir e proclamar o Evangelho, proclamar aquilo que o Senhor veio fazer em nossa vida, nos dar a graça de viver com Ele na eternidade. Por isso, este dom de Deus a todos nós, o Espírito Santo da vida, renova, transforma, constrói a comunidade e faz nascer o homem novo. O Evangelho de João, no capítulo 20, nos versículos 19 a 23, apresenta a comunidade cristã reunida em torno de Jesus ressuscitado. Para o evangelista, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, nova, a partir do dom do Espírito Santo. Ainda nós estamos aqui, este Evangelho, no momento que Jesus aparece aos seus discípulos, depois ali daquele evento que eles ficaram tristes, abatidos, desanimados. O Senhor ressuscitado aparece no meio deles. E para João, esta comunidade passa a ser uma comunidade viva, recriada, nova a partir do dom do Espírito Santo. Porque é o Espírito que nos permite superar o medo e as limitações para dar testemunho no mundo desse amor que Jesus viveu até as últimas consequências. É o Espírito que dá força e coragem. Na primeira leitura, nós ouvimos o relato do evangelista Lucas, no livro dos Atos dos Apóstolos, em que o Espírito desce sobre cada um deles. Estavam ali reunidos naquele cenáculo em oração, e o Espírito desce sobre cada um deles. E ali podemos perceber que o Espírito Santo é quem orienta a caminhada de cada discípulo. É Ele que cria novas comunidades. É Ele que dá força, coragem, que faz com que cada homem, cada mulher seja capaz de ultrapassar as suas diferenças e comunicar que une uma mesma comunidade de amor para que todos possam aderir à novidade do Evangelho, não fazendo discriminação ou diferenças de povos ou culturas. O Espírito vem sobre os discípulos e cada um fica cheio, repleto do Espírito Santo. E a partir daí, aqueles homens, aquelas mulheres que os acompanhavam, ficavam cheios, tinham coragem para cada vez mais anunciar o Evangelho. Paulo, na segunda leitura, nos avisa que o Espírito é a fonte de onde brota a vida da comunidade cristã. É Ele que concede os seus dons e carismas, que enriquecem e constrói a unidade de cada membro. Em nossas comunidades não pode existir divisões, intrigas, porque o Espírito nos une e nos dá os seus dons e os seus carismas. Mas esses dons e carismas que recebemos
não podem ser usados para benefício pessoal, mas devem ser colocados a serviço da comunidade. E por isso, vamos refletir juntos. Hoje, em nossas comunidades, existem brigas, divisões ou mesmo rivalidades? Será que essas realidades fazem parte da nossa comunidade? A comunidade de Corinto, que Paulo anunciou o Evangelho, era uma comunidade fervorosa, que rezava, que se reunia, mas não davam um exemplo da vivência do amor e da fraternidade. As pessoas ali que estavam à frente da comunidade se sentiam superiores às outras, porque exerciam com algumas atividades que tinham dons e carismas e se achavam superiores aos demais. Apresentavam-se como iluminados e assumiam com frequência atitudes até de autoritarismo, de prepotência, que não favorecia a fraternidade da comunidade. Será que hoje ainda acontecem casos semelhantes? Eu sou o coordenador da comunidade, eu faço o que eu quero, vocês estão abaixo de mim. Eu sou o coordenador daquela pastoral, daquele movimento, do grupo de oração. Vocês estão abaixo de mim. Não, todos nós temos o Espírito que nos dá os seus dons e carismas. Não deve haver distinções em nossas comunidades, pastorais e movimentos. É o que vai dizer Paulo na segunda leitura. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministros, mas o mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas o mesmo Deus que realiza todas as coisas. Todas as nossas atividades, por mais simples que sejam, são importantes. E aí devemos nos perguntar: estamos sendo acolhedores em nossas comunidades? Ou temos afastado os jovens e aqueles que querem de fato ajudar? Porque ainda estamos presos nessa mentalidade de que eu sou o coordenador, eu comando a comunidade. Não, o Espírito suscita os seus dons e carismas de maneiras diferentes em cada pessoa. Temos dons diferentes, mas tudo concorre para a mesma finalidade: anunciar o Evangelho a partir de cada realidade, a partir de cada pessoa. Por isso, é preciso que os membros da comunidade tenham consciência que, apesar da diversidade de dons espirituais, é o mesmo Espírito que atua em todos. Alguns têm o dom de cantar, outros de tocar, e outros ainda de pregar a palavra de Deus, outros de organizar ali a vida da comunidade, enfim, várias realidades. Tudo concorre para o mesmo fim. Não se sinta inferior se você não tem coragem de falar na frente da comunidade, de conduzir uma oração, mas você está exercendo ali o seu serviço na comunidade, por mais simples que seja de limpar a igreja. Essa função é essencial, que o Senhor nos capacita, o Senhor se serve de cada um de nós. Por isso, apesar das diversidades e funções, é o mesmo Senhor que está presente em todos, independentemente daquilo que fazemos, das funções que assumimos. Apesar da diversidade e ações, é o mesmo Deus que age em todos. E assim nós compreendemos que não há, portanto, cristãos de primeira e segunda categoria. Não existe isso. O que é importante é que o dom do Espírito resulte no bem de todos, no bem da comunidade, e os nossos dons sejam usados em favor da comunidade.
e não para massagear o meu ego. Por isso Paulo utiliza a imagem do corpo com muitos membros. Apesar da diversidade de membros e de funções, o corpo é um só. Assim é a nossa comunidade. Cristo é a cabeça e nós somos membros desse corpo grandioso. Cada um temos a nossa função. Por isso, o Evangelho, Jesus aparece aos seus discípulos, que é o mesmo Evangelho que nós lemos lá no início, no segundo domingo da Páscoa. Jesus mostra que esta comunidade ainda não tomou consciência da realidade da ressurreição, que é uma comunidade ainda que está fechada em si mesma, insegura, com medo. Por isso necessita fazer essa experiência com o Espírito Santo, essa experiência com o ressuscitado. E somente depois deste momento de encontro, aí sim estarão preparados para anunciar o Evangelho com coragem. Por isso também nós devemos fazer essa experiência no Espírito, clamar esse Espírito a cada dia, a cada momento. Senhor, dá-me os teus dons, dá-me os teus carismas, dá-me força, coragem para seguir adiante. Por isso, celebrar a festa de Pentecostes é celebrar a festa da unidade e não da divisão, e não da intriga ou separação. Peçamos o Espírito Santo para que nos fortaleça a cada dia com seus dons e carismas. Que o Senhor Jesus nos abençoe hoje sempre. Uma santa e abençoada semana.